Paz seja convosco. Meus queridos, mais uma vez aqui estou, agora pela primeira vez aqui, né, na minha nova, residência em Santa Bárbara do Oeste, fazer um novo vídeo, né, que eu já tô devendo para vocês, porque Mateus pronunciou muito, né, sobre o reino do céu. Por que será que ele falou tanto sobre o reino dos céus? Vamos junto descobrir isso, né? Falei, gente, vamos lá então, que Deus abençoe cada um de nós, para não esquecer, já deixa seu joinha aí, tá? Você caiu de paraquedas aqui, já vai se inscrevendo aí para poder fazer parte da família e acionando o sininho e marcando todas. Que Deus possa estar nos abençoando. Por que Mateus falou tanto do reino dos céus? Por que será, não? Bom, os judeus, qual era o alvo de Mateus? Mateus tinha o alvo como os judeus, né? Ele escreveu para os seus conterrâneos. Os judeus não tinham ilusão de sair da terra para morar em outro lugar no além. Isso é uma grande verdade, tá? No entanto, nós sabemos que lá em Atos, no capítulo 1, se eu não me engano, verso 3, para eu não estou em mente agora, os apóstolos reunidos junto com Jesus, eles perguntam para Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque ele sonhava com um reino o qual eles não fosse ali subjugado por Roma. Então, eles não tinham a ilusão que a maioria tem hoje, de subir para o céu. Eles não tinham essa ilusão. Eu estou falando isso, cabe a cada um de nós, se tem essa dúvida, buscar a resposta correta, porque nós estamos sendo enganados desde 1850. A partir de 1830, através de Margaret MacDonald, depois através de John... esqueci o nome do cara lá. Eu falo sempre, mas esqueci. Através dessas pessoas, nós viemos sendo enganados. Mas os judeus, eles não tinham essa ideia, essa ilusão de morar no céu, sair dessa terra para qualquer outro planeta. Isso não passava pela cabecinha deles, tá? Mas eles tinham em mente que o Messias ia vir, eles tinham em mente o poder de Deus. Eles sabiam muito bem do poder de Deus. E eles tinham a promessa de que o Messias um dia viria para restaurar o reino. E que reino eles estavam pensando? Eles tinham o pensamento no reino de Israel. Era este reino que eles pensavam em ser restaurado. Conseguir guerrear e ter um reino como tinha na época de Davi e Salomão. E ele sabia muito bem do poder de Deus, sabia que Deus, como soberano, como rei, como capitão do exército, como general, ele sabia muito bem que a guerra estava ganha. Então, eles precisavam de uma pessoa usada por Deus, uma pessoa usada pelo Pai, para poder comandar essa guerra, em nome do Senhor dos Exércitos. E eles viam em Jesus
o Machia, o Messias, a oportunidade, essa oportunidade. Então Mateus, ele sabia que os judeus tinham em mente o poder de Deus, sabia muito bem que Deus tinha poder de vencer a guerra sozinho, não depender de exército humano, porque os judeus, sabiam muito bem que como humano, eles não tinham capacidade alguma de vencer Roma. Roma vinha vencendo muitos lugares, Roma venceu, ganhou. Então os judeus sabiam muito bem que só o general todo-poderoso poderia vencer essa guerra. Só ele, né? Com os seus santos anjos, que sempre guerreou. No caso, nós vamos estar falando mais sobre isso aí. Mas eles tinham em mente o poder de Deus e sabia, através dos seus antepassados, que o próprio Senhor batalhava com eles e por eles. E como vivia sob jugo de Roma, o sonho deles era voltar a ter o Senhor como seu comandante. Lembra que eles levavam, Josué, Moisés, levavam a arca e a guerra estava ganha. Deram volta lá em volta de Jericó, as muralhas caiu. E tanto outros. Teve lugar que eles não levantaram uma paia. Deus resolveu tudo sozinho. Então vamos lembrar que a função do rei era sair na frente da batalha. Davi saía na frente da batalha e não perdia a batalha. Então a função do rei era ir na frente da batalha. Então Deus ia sempre na frente da batalha. Deus, o Senhor dos Exércitos, ia sempre na frente da batalha. E não tinha batalha perdida. Não tinha batalha perdida, assim como não tinha guerra perdida também. Era esse o sonho dos judeus. Então, por que Mateus falou tanto do reino de Deus? Porque se Deus está reinando, se Deus está no comando, a batalha está garantida. Certo? Eu fiz um vídeo aí intitulado 6 Reinos. Até coloquei aqui. 6 Reinos. Se vocês têm dúvida, procura conhecer este vídeo e entender muito bem o que é reino. O que é reino? Vocês entender sobre os 6 reinos, vocês vão começar a entender o que é reino de Deus. Mas vamos entender que se trata da forma ou do tipo. Reino trata da forma de reinar e do tipo de governo, do tipo de doutrina ou modelo espiritual. O tal sistema, reino, não é deste mundo, mas dos céus, e não nos céus. É do céu. Por quê? Quando Jesus ensinou aqui, ele ensinou o perdão. Jesus ensinou, em Mateus 5, a bem-aventuranças, bem-aventurados que sofrem. Jesus não ensinou sair matando, ele não ensinou essa forma. Então, o sistema de Jesus era vencer através do amor. Nós não deveríamos de agir. Eu não sei, mas eu acho que em Romanos 12, lá no versículo 18 por aí, fala sobre esse assunto, que onde o homem age, não age Deus. Onde age o homem, não age Deus. E, portanto,
Jesus deixou bem claro que a guerra aqui a gente tem que entregar para o general. Ele que decide a nossa vitória, né? Então, o reino dos céus é dos céus, não é no céus, é dos céus. Esse reino é um sistema diferente da forma que o mundo encara. Certa vez, falar do reino para Jesus, Jesus falou: o reino de Deus, ele não vem. Ele não aparece, ele não vem, ele não chega até vocês com aparência externa. Ele não vem, o reino do céu não vem assim com cavalo, com míssil, com avião. Não, o reino dos céus, Deus ganha batalha, filho, com vento, ganha batalha com chuva, com terremoto. Na chegada de Jesus mesmo, vai dar um grande terremoto. Vai dar um grande terremoto, etc, etc. Você vai ver lá no Apocalipse, você vai ver quantas pragas vai vir. Tudo isso aí, Deus vai ganhar a guerra e não vai precisar de helicóptero, de míssil, não vai precisar de avião, de drone. Deus não vai precisar de nada disso. Isso tudo são aparências, são tipo de guerra, são tipo de batalha que faz parte do reino deste mundo, de reino de Satanás. O reino de Deus é diferente, ele tem as armas dele, é diferente, as armas de Deus é diferente das armas dos homens. Então, Mateus usou a expressão reino dos céus 32 vezes, segundo o escritor que eu peguei, que eu estava pesquisando, exclusivamente no seu evangelho. 32 vezes no evangelho de Mateus, Mateus utilizou a palavra reino dos céus para enfatizar a presença de Jesus Cristo no mundo e o seu poder e autoridade. Isso é, nós estamos falando do reino de Deus, o reino do Pai. É claro que Jesus, ao assentar ao lado, à direita do Pai, Jesus está reinando com o Pai. Mas o reino de Jesus, visivelmente, será no milênio. E no milênio, ainda vai continuar sendo o reino de Deus, porque Jesus vai estar aqui no comando deste mundo, reinando neste mundo, porém, ele está sob o domínio do Pai, porque o poder vem de lá, tá? Então, o reino dos céus é uma expressão que indica o domínio de Deus sobre a terra. Se você ver, então, o meu vídeo aí, 6 reinos, você vai entender. O reino de Deus é um reino espiritual. É um reino invisível. Ele está dentro da pessoa. Foi isso que Jesus citou. Não vem com aparência externa, mas é algo que está dentro. Quem fizer parte, quem crer e se entregar, obedecer, ele pode estar dentro do reino de Deus. E Deus reinando na sua vida. E isso reflete em tudo. Se alguém vier mexer com você injustamente, Deus pode ou não tomar as suas dores. E isso é claro que acontece. Eu tenho experiência própria, talvez você tenha, eu não vou falar da minha, não é o caso. O reino dos céus é uma realidade presente e futura. No passado, o reino de Deus estava aí. O reino de Deus está agora.
E o reino de Deus vai estar sempre. O reino de Deus não tem início e nem fim. Ele sempre foi o rei da terra e do céu. Ele sempre reinou. É ele que comanda tudo. Então, o reino dos céus é uma realidade presente e futura que pode ser experimentada na terra e será plenamente manifestada no futuro após a volta de Jesus, que vai ser um reino literal. Jesus vai estar aqui no comando literal, porque Jesus vai tomar o reino dos homens. O reino deste mundo, o reino dos homens, não existirá mais, porque Jesus vai tomar o reino dos homens. Então Jesus vai estar como rei literal aqui, mas, claro, governando, reinando com o poder de Deus, tá? O reino dos céus o reino do céu é o centro do anúncio de Jesus, que ensinou sobre o reino de Deus em suas parábolas. Jesus ensinou muito sobre o reino dos céus. Então, Jesus vai vir e vai reinar, mas o reino de Deus, ele é um reino invisível. Ele é um reino invisível, pelo menos talvez até o fim do milênio. Depois, no reino eterno, que Deus vir e reinar com Jesus, literalmente, morar com os homens, aí a história pode ser outra. O próprio Deus reinando invisível e invisível, porque já não existirá mais o reino de Satanás. Mesmo durante o milênio, Satanás será preso e o domínio estará sobre o comando de Jesus, o comando de Deus, porque o reino ainda é de Deus. Então, o reino dos céus é um estado de vida em que as pessoas encontram a paz, a alegria, a salvação em Cristo Jesus. Então, uma vez que você faz parte do reino de Deus, uma vez que nós fazemos parte do reino de Deus, nós vamos encontrar aquilo que nós buscamos. Porém, não está isento de sofrer em Cristo. Porque hoje nós Jesus já sofreu, fez a parte dele. E hoje nós estamos ainda em campanha, nós estamos ainda vivendo sobre o comando. Infelizmente, nós estamos vivendo debaixo do jugo dos homens. Hoje nós pagamos imposto caro. Além de pagarmos imposto caríssimo, a gente sabe que esse reino dos homens está sob influência diabólica. Nós estamos vivendo debaixo do reino de Satanás também. Infelizmente. Embora nós, como servo de Deus, nós, como cristão, como homens e mulheres espirituais, nós vivemos no reino de Deus. Espiritualmente, nós vivemos no reino de Deus. Fisicamente, nós vivemos no reino dos homens, que é um reino influenciado pelo reino de Satanás. Nós não temos muita escapatória. Por isso que nós devemos, muitas vezes, sofrer. Jesus disse que se nós sofremos, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados que sofrem, né? Então, o reino do céu é conquistado através de esforço. A Bíblia diz, acho que em Lucas 11:12 ou 12:11, não sei, não me lembro mais, fala que os céus é tomado por esforço. Então, o reino é tomado por esforço. A gente sabe que a gente tem que se esforçar, e para se esforçar, primeiro, a gente tem que brigar contra a gente mesmo, contra a nossa vontade, contra
a ilusão que a gente tem, contra tudo aquilo que não agrada a Deus, né? A gente tem que brigar. O céu é conquistado através de esforço, da luta interior, do combate de alma. A gente tem que ter ajudando as pessoas, né? Naquele combate de alma, daquele que luta contra a sua própria vontade. Não é fácil. Quantas vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa e você precisa de recuar? Quantas vezes sabemos, são diversas vontades que a gente tem. Muitas vezes a gente tem mesmo até sede de vingança, coisa estranha. Mas tudo isso aí a gente tem que abrir mão. Tudo isso a gente tem que abrir mão para viver no reino dos céus, no reino invisível. Bom, deixa tudo e luta para colocar o maior número de pessoas na dependência deste reino. Não é fácil. Hoje, para você colocar uma pessoa dentro do reino de Deus, pertencendo ao reino, você coloca a pessoa dentro de igreja. Tem milhares de pessoas dentro de igreja que não conhecem o que é o reino de Deus. Tem muitas pessoas na igreja que não nasceu de novo, não nasceu do Espírito. Muitas vezes diz que ter nascido da água, mas não nasceu no Espírito. Por que Mateus fala do reino dos céus? Por que será? Vamos ver. Mateus menciona sempre o reino dos céus, porque seu evangelho visa de modo especial os judeus, conforme já falamos, a quem fora prometido o referido reino. Porque havia promessa, não vai faltar sucessor no trono de Davi. E estava faltando, eles não via ninguém ali sucedendo Davi. Não tinha ninguém comandando o reino, embora nem reino mais eles tinham. Desde que foram exilados, as 10 tribos foi exilado ali para a Síria, e a tribo de Judá com Benjamim foi exilado para a Babilônia. Eles voltaram, sim, depois de 70 anos, eles voltaram para Jerusalém. Porém, eles viviam sob o comando do governo assírio. E depois, sob o comando de Roma. Não teve paz. Pelo comando dos gregos, depois de Roma. E fazia muito tempo que eles não tinham o governo deles. No tempo dos Macabeus, a gente vê que eles teve sim algum momento que ele aparentemente, você lê o livro de Macabeus, você vai ver, aparentemente Israel ainda tomou conta, teve uma alegriazinha, né? Até aparecer aquele Epifânio II lá, sei lá o que é lá, que profanou o templo lá. Então, aí eles voltaram a viver sob o domínio de Roma. Embora na época de Jesus eles tinham o privilégio de poder ter o templo, de poder ir lá no templo, fazer o seu sacrifício, mas tinha que pagar imposto para Roma. Eles viviam de igual forma sob julgado, né? Então, tanto que Mateus apresenta sempre Jesus como rei dos judeus. Isto é, procura provar que Jesus é o Messias prometido. Então, é essa a intenção de Mateus, falar do reino dos céus e apresentar Jesus como o Messias prometido, que será o rei, porque Jesus, hoje ele está ao lado do Pai. Quem reina espiritualmente é o Pai que é rei espiritualmente, mas fisicamente
Nós não temos rei. Não. É Deus que age na nossa vida do jeito dele. Mas fisicamente é os homens que é o nosso rei. Qual a diferença entre reino de Deus e a salvação? Reino de Deus é um sistema, é uma forma de reinar, é um método, um jeito de reinar, tá? Então, o reino de Deus é um sistema de reinado espiritual, uma forma física, mas só será manifestado fisicamente na pessoa de Jesus. Quando Jesus chegar e tomar o reino deste mundo, mandar prender Satanás, aí o reino, sim, fisicamente é Jesus que está no comando, e espiritualmente, invisivelmente, é o Pai. É o poder de Deus que vai estar no sistema. Então Jesus no milênio, a partir do milênio, já podemos dizer que nós estamos no reino de Deus para valer. Já a salvação é o ato de ser resgatado do sistema. Quando você consegue sair do sistema satânico, quando você deixa de ser escravo de Satanás, Jesus resgata você. Aí você está sendo salvo, tirado do lamaçal do pecado. Você vai ser tirado dos vícios, do sistema. Quando você é liberto do sistema dos homens, que um dia nós vamos ser libertos, salvo ainda, porque nós ainda precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos do sistema satânico, do sistema humano. Hoje nós somos prisioneiros, somos escravos, querendo ou não, nós somos escravos, trabalhamos e deixamos a metade do nosso ganho, nós deixamos na mão do governo. E uma outra parte vai em doença e tantas outras coisas. Você sabe do que eu estou falando. Então, o reino de Deus é um sistema de reinado espiritual, físico, mas só será manifestado fisicamente na pessoa de Jesus a partir do milênio. Já a salvação é o ato de ser resgatado do sistema pela lamaçal do pecado, tirado do reino de Satã. Tá? Porque a primeira salvação nossa é sair do reino de Satã. Só que o reino de Satã, ele nunca vai sair de nós tão fácil, porque ele é manifestado no reino humano. Ele é manifestado no reino humano. E como nós somos obrigados a participar do reino humano, pagar imposto, então nós, por tabela, nós servimos o reino satânico, por tabela. Tá? Já ser um escolhido é fazer parte do reino. Ser escolhido é bem diferente. Ser um integrante, por exemplo, um escolhido para trabalhar no bombeiro. É ser um escolhido para trabalhar, para resgatar a alma. Por exemplo, você pode ser um pastor, um evangelista, um missionário, e você ser um escolhido para ajudar a tirar essas pessoas, salvar essas pessoas do reino de Satanás, salvar da mentira, salvar do engano, certo? Então você pode ser um escolhido para fazer essa função. Então, mas para ser um escolhido, eu coloquei aqui, tem que pagar o preço. Não é fácil, não. Por isso é que entra a bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando for perseguido, maltratado, fizer tudo mal contra vocês, tal. Até bem-aventurados que morrem pela causa do evangelho serão bem-aventurados, porque a ressurreição vem aí, tá? Qual a diferença entre o reino de Deus e a salvação? Nós já falamos um pouco. Enquanto a salvação você ganha pela fé,
O reino se faz por violência, ganha por violência. Não é fácil ganhar o reino. O reino não é fácil, não. Você tem que ceder. Para ganhar o reino, você tem que ceder. A salvação é ganha pela fé. Você creu, a Bíblia diz que aquele que crê não será confundido. A salvação, Jesus já pagou o preço. Então agora você pode ser liberto. E uma vez que você se entrega, os anjos de Deus acampam ao seu redor e ajuda você a se livrar do reino de Satanás. Mas eu repito, para sair do reino dos homens, que está influenciado por Satanás, porque nós estamos vivendo por tabela no reino de Satanás. Vamos aprender isso, tá? A salvação veio de graça, mas o reino precisa ser conquistado. O reino, se você quer fazer parte do reino, quer ser um escolhido, se você quer fazer parte do reino de Jesus para ser um escolhido, tem que ser como bombeiro, tem que estar pronto. A Bíblia diz que tem que dar 30, 50 ou 100 por um. Não pode viver de braços cruzados, senão você vai ser apenas um salvo. Apenas um salvo, mas você não pode ser um escolhido para trabalhar no reino, já que não quer. A salvação foi um presente, mas agora o reino é para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Estamos falando de reinar com Jesus. Reinar com Jesus é diferente de ser reinado por Jesus. Entendeu? Porque quem vai reinar com Jesus vai trabalhar com Jesus, vai trabalhar como rei e sacerdote no reino de Jesus, no milênio. E no reino eterno também. Tá? E os que vão ser reinados por Jesus poderão ser salvos. Eu já falei disso em outros vídeos. Poderão ser salvos. Se você tiver dúvida, eu não vou entrar nesse mérito, mas se você tiver dúvida, podemos conversar, claro. Aí está meu zap na tela aqui, né? O zap está aqui. E você pode entrar em contato comigo, a gente conversa, troca ideia. Tá bom? Eu amo trocar ideia. Mas quem então vai entrar no reino? A salvação foi um presente, mas o reino é para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Jesus falou a Nicodemos que para entrar para o reino precisa nascer de novo. Primeiro, aquele que nasce de novo, ele consegue ver o reino. Agora, ver é diferente de entrar. E se nascer da água e do Espírito, aí ele entra. Esse entrar pode ser de imediato. Você pode entrar no reino de Deus agora. Você nascendo do Espírito. O Espírito, você se tornando uma pessoa espiritual. Você pode entrar no reino de Deus agora, de imediato. E também no sistema literal. Quando Jesus chegar, você vai entrar no reino. Você vai entrar agora imediatamente no modo espiritual, né? E literal quando o reino de Satã for aniquilado. Porque agora, literalmente, você não tem como entrar no reino de Deus agora. Porque o reino de Deus ainda, literalmente, ele não foi manifestado. Ele vai ser manifestado na época que Jesus começar a reinar. Então, quando for aniquilado o reino de Satanás e o reino dos homens passar para Jesus, como está em Daniel capítulo 2, 34, 35, 44, 45, você vai conferir, vai ver. E também lá em Daniel 7, em tantos outros lugares. Jesus vai tomar conta, o reino deste mundo veio a ser, conforme está do Apocalipse, veio a pertencer a Jesus e os seus. Então, qual a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Qual a diferença?
Muitas pessoas confundem o reino de Deus com o reino dos céus. O reino de Deus é ele como rei, como rei. O reino dos céus é o sistema que o rei, Deus Todo-Poderoso, reina. Então, vamos ver o que eu escrevi aqui. Muitas pessoas confundem o reino de Deus com o reino dos céus. Porém, eles são distintos. O reino de Deus começa aqui na terra, na vida daqueles que submetem à sua vontade. Aí começa o reino de Deus para você. Começa ou já começou. Mas o reino de Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. Então, quando nós fazemos parte do reino de Deus, é a vontade de Deus, é a vontade dele que é realizada na nossa vida. E nós tenta fazer a vontade dele também. Nós tenta, porque nem sempre nós conseguimos, né? Mas é Deus que age na nossa vida. Quando você vai fazer qualquer coisa, você vai entrar num trabalho, você vai comprar alguma coisa, tudo é da vontade de Deus. Quando a vontade de Deus permanece na sua vida, você coloca Deus no trono. Você coloca Deus no trono, reinando sobre a sua vida, então ele é rei, ele é seu rei. Ele é seu rei. Mas quando nós resolvemos por nossa conta, o nosso rei é o egoísmo. Quando nós confiamos no homem, no governo humano, o nosso rei é o governo humano. Quando nós confiamos em Satanás, o nosso rei é Satanás. Entendeu? Vê aí os 6 reinos que eu fiz aí o vídeo sobre os 6 reinos. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição, abaixo, eu vou deixar aqui o link para você acessar o vídeo 6 reinos. Se eu não esquecer, você me lembra, tá bom? O fator reino dos céus é o sistema de reinado. Reino do céu é a forma de reinar. E reino de Deus é o poder de Deus, quer dizer, é ele como rei. Deus reina e o sistema dele é o sistema dos céus. Não é o sistema de Satã e nem sistema deste mundo. É diferente. Então, quando se trata de reino de Deus, está falando do comandante, do rei, do dono do reino, do dono, tá? Mas o sistema é o mesmo, é reino dos céus, certo? O sistema é o mesmo, é reino dos céus. Por que essa diferença? Bom, é que temos os outros sistemas de reino que não é justo. E o sistema de reino dos céus é um sistema justo, conforme já falamos. É um sistema que você abre mão, mas você se entrega. É como você fosse, como você é talvez, um filho na casa do seu pai. Seu pai é o cabeça da casa. Meu filho, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E seu pai é que toma todas as suas dores. Ele compra sapato, roupa, remédio, comida. Ele compra tudo para você. Você não se preocupa com nada. Você está vivendo no reino do seu pai. Ali seu pai se preocupa com tudo. E viver no reino de Deus é viver assim, tranquilo. É você fazer o que você tem que fazer. Você, como filho, levanta cedo, vai trabalhar. O pai fala, filho, vamos lá trabalhar na minha lavoura. Você vai, trabalha com ele, não está preocupado com salário, não está preocupado com nada. Porque o pai, ele sabe tudo o que você precisa. E ele te dá tudo o que você precisa. Quando chega no dia que você vai sair, ele dá um dinheirinho para você comer um doce, beber uma bebida qualquer.
comer alguma coisa, brincar com os amigos. Então, ele te dá a liberdade. Mas durante o tempo que você está sob o comando dele, você se entrega, confia. Assim, nós temos que viver no reino de Deus também confiando em Deus, porque ele tem um governo justo. Né? Os outros governos não são justos. Por exemplo, se você for viver aí na casa dos outros, se você viver na casa dos outros como um criado da casa, os filhos recebem tudo de bom e melhor. E você, será que recebe? Entendeu? Porque o pai, estou falando de quase todos os pais, não é de todo não, porque eu já conheço o pai também que não dá nem para comentar. Mas o pai, ele procura ser justo com os filhos. Procura ser justo, procura amar os filhos, dar tudo que os filhos precisam. Assim é Deus, tá? Então é isso, eu acho que deu para entender o que se trata de reino dos céus e o que se trata de reino de Deus. No próximo estudo nós vamos falar do nascimento de Jesus na visão de Mateus para os judeus e na visão de Lucas para os outros convertidos em geral, os gentios, tá bom? Meus amados, que Deus possa estar nos abençoando, nos dando sempre o privilégio para nós poder estar estudando cada dia mais, aprendendo e ponhando os pingos nos is. Não esqueça seu lindo joinha aí, que Deus abençoe. E se você caiu de paraquedas aqui também, não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho aí, tá bom? Eu quero falta duas pessoas para 2 inscritos para inteirar 1000. Quando inteirar 1000, eu vou estar marcando uma data para mim estar fazendo um sorteio, sortear uma linda toalha para dar de presente aí para todos aqueles que comentar, fazer qualquer comentário aqui. Aquele que fizer um comentário aqui, o nome dele vai para esta lista, tá? Vai para a lista aqui e depois eu vou fazer um sorteio bem justo. Quem ganhar, eu vou colocar no correio e mandar até na sua casa aí, sem nenhum custo para você, tá bom? Eu vou estar dando um presente aí. Quem sabe futuramente dar um presente melhor, né? Mas vou estar dando uma toalha de mesa aí para você, tá bom? Que Deus possa estar nos abençoando e até breve, se o Senhor assim permitir. Fica com Deus e até lá.